Olá, crianças! Estamos aqui de novo, juntos, para mais uma aula de matemática, agora já no material do seu caderno 2. Olha que legal! Nós já terminamos nosso caderno 1 de matemática, começamos o caderno 2 do segundo bimestre e vamos ver bastante coisa interessante para começar na aula de hoje. Hoje a nossa aula de matemática, nós vamos ver a unidade 10 do seu material impresso número 2 e ele vai da página 201 a 208. Então vamos lá ver o que nós vamos fazer. A unidade 10 de vocês é o sistema de numeração binário. Professora, o que é sistema de numeração binário? Nós vamos ver isso agora e você vai ver que você já sabe o assunto, tá? Vocês vão assistir a videoaula, vão fazer a leitura individual em casa. Vocês percebem que na aula da professora Sandra, eu às vezes conto a história um pouquinho mais rápido, porque eu quero prestar mais atenção nos exercícios, mas você faz a leitura aí sozinho, quietinho, tá? E treina também, faz a leitura em voz alta. Vou explicar sobre o sistema de numeração binária e como vocês vão fazer as atividades. Na parte de atividades, nós temos ali a atividade 1 da página 204. Essa atividade é um jogo, então eu vou fazer a explicação dele, mas nós não vamos jogar, tá? Mas vou explicar como é que funciona para quando voltar às aulas, a gente poder fazer na sala de aula. Vocês vão fazer em casa a resolução de problemas, a atividade 1 e o desafio. Não fica preocupado, porque nós vamos fazer os exercícios juntos hoje, muitos deles. Vai ficar pouquinha coisa para você fazer sozinho, tá? E a tarefa você vai fazer sozinho, tá? Então, vamos combinar? Pega o seu material impresso, abre aí na unidade 10, vamos acompanhar comigo a aula para que a gente possa ir fazendo juntos. Juntos não é difícil. Vocês estão vendo que hoje aqui, olha, minha mesa está cheia de objetos, né? E é para essa atividade que nós vamos falar sobre ele. Antes da gente entrar lá no sistema de numeração binário, vamos falar um pouquinho sobre um assunto que interessa a vocês? Você consegue imaginar a nossa vida hoje sem o computador? Não só sem o computador, o seu celular aí, que você olha o WhatsApp, olha as aulas no YouTube, joga, você imagina a sua vida sem ele? Pois saiba que isso não é tão antigo assim, tá? Então vamos lá. A nossa primeira máquina que surgiu, tá aí, ó, a foto para vocês, esse computador ENIAC é um símbolo, tá? É uma sigla. É uma abreviação de um material eletrônico, numérico, integrador e computador. Para vocês terem uma ideia, essa imagem aí é um computador. E sabe o tamanho dele? Ele era do tamanho de um caminhão. E sabe quanta energia ele absorvia? A energia de uma centena de casas. Olha o tamanho disso. Pequenininho, né? Então, vamos lá. Isso foi lá em 1946. Já em 1980, nós temos os computadores chamados computadores de mão, os microcomputadores. E caso vocês não saibam, a sigla que todo mundo usa de PC aí, ó, tá aqui, ó. O computador pessoal, ou em inglês chamado Personal Computer, é o PC, tá? Temos o notebook, o netbook, o tablet, celular e outros mais equipamentos que tem hoje em dia. Quase todos eles estão ligados através da rede de internet. Então vamos lá, chama atenção para vocês aqui por esse quadro amarelinho, para a gente saber, vocês estudaram já em língua portuguesa a formação de palavra. Vamos entender então o que significa a palavra computador? A palavra computador, ela está relacionada à computação, ou seja, ato de calcular. Então, computar é pegar dados e calcular, por isso o nome computador. Nossa, professora, nós estamos vendo sobre computador ou aula de matemática, o que é isso? Tudo isso para a gente entender o porquê do sistema binário. O sistema binário, ele é a base 2. Nós hoje em matemática estudamos a base 10, que é o agrupamento de 10 em 10, ou as dezenas. Já para computador, nós usamos o sistema de base 2, e é por isso que tem todas essas peças aqui para a gente entender o que é a base 2. No sistema de numeração da base 2, é uma combinação de 2 em 2 elementos, e nós só vamos usar 2 dígitos, o 0 e o 1. E é possível representar qualquer coisa com esses dígitos, palavras, termos, textos, números, cálculos e etc.
você já conhece muito bem o sistema de numeração decimal. Então, vamos hoje saber um pouquinho do sistema binário e da numeração da base 2. É importante que vocês saibam desse assunto, principalmente para aquelas crianças em que acham que querem seguir uma profissão de mexer com computadores, ou fazer um sistema de informação, ou trabalhar com TI, que vocês já devem ouvir falar muito hoje. Existem faculdades hoje só desse assunto. Então, se você é aquele carinha que gosta de computador e se liga nisso, tem que se ligar na matéria de hoje. Então, vamos lá para eu explicar para vocês esse sistema. Nós temos aqui um exemplo de 3 bolinhas. Da primeira coluna ali, nós temos as bolinhas sem circular, é o sistema de numeração decimal. No sistema de numeração decimal, qual a quantidade de bolinhas que eu tenho? 3 bolinhas, certo? Eu vou só contar, 1, 2, 3. No sistema binário, eu já tenho que fazer agrupamentos de 2 em 2. Então, essas 3 bolinhas eu posso ter um grupo com 2 bolinhas e me sobra uma bolinha sozinha. Para essa bolinha sozinha, eu coloco o número 1, porque sobrou bolinha. No agrupamento, quantos agrupamentos eu fiz? Um agrupamento, então eu coloco o outro número 1. E é o que vocês veem embaixo no exemplo aí, ó. Sistema binário, 1, 1. E lá no sistema decimal, o número 3, que é a quantidade. Como é que eu leio isso no sistema binário? Eu vou ler 1, 1 na base 2. Aí vocês têm aí embaixo um trocar ideias. Então comenta aí na sua casa, com seus pais. Por que que no sistema binário eu leio 1, 1 e não 11? Por quê? Acho que tem a ver com a quantidade, não tem não? Então vamos lá, ver por quê. Na base 2, esse número 1 e 1, eu leio dessa forma porque este 1 aqui, ele está me representando um grupo com 2 bolas ali, ou com 2 unidades, tá? Já na base 10, esse 1 aqui, ele representa uma quantidade diferente para mim. Ele vai me representar uma dezena. Então, seriam 10 peças mais uma. Aí, por isso, 11. Tá legal? Então, não confunda. Se eu estou falando de base 2, eu tenho que ler separadamente esses dígitos, 1 e 1. Se eu estou falando do sistema decimal, aí sim 11, porque a quantidade é outra. Então, vamos lá agora a hora do jogo. Na hora do jogo, nunca 2, vocês vão utilizar esse material, tá? Que é o material de base 2, que você já viu ele desde o 2º ano, aprendeu com seus professores, no 2º, no 3º, no 4º, já fizeram joguinhos, e você sabe que na base 2 nós temos que trocar peças quando eu completo a quantidade de 2. Você vai precisar de dados e das pecinhas da base 2. Por que que nós não vamos fazer o jogo? Porque você está em casa, nós não temos as peças, às vezes você não tem o dado, ou não tem um colega para jogar, assim como eu. Eu estou aqui no estúdio gravando, mas estou sozinha. Com quem eu vou jogar? Não tem como, tá? Mas a gente precisa entender. Vocês se lembram quando nós fizemos o jogo Nunca 10, no material passado, com o ábaco? É a mesma coisa. No Nunca 10, quando completava 10, eu tinha que trocar a peça. No Nunca 2, o que eu vou fazer? Quando juntar 2 pecinhas, que são as brancas, quando junta 2 pecinhas, eu troco por uma amarelinha, tá? E se na escola, tendo material, você vê que ela tem o mesmo tamanho. Quando eu junto 2 peças amarelinhas, eu vou trocar por uma vermelha. 2 peças vermelhas, vou trocar por uma rosa. 2 peças rosas, eu vou trocar por uma verde. E 2 peças verdes eu troco por uma azul. Ou seja, a menor peça do jogo que eu tenho é a branca, a maior peça que eu tenho é a azul. Quando eu chego numa peça azul, eu já não fiz outras trocas aqui no caminho? Então, eu vou dobrando esse valor. Uma peça, 2 peças, 2 vezes 2 peças, 2 vezes 2 vezes 2 peças e assim por diante. Nossa, tá complicada, hein, professora? Então, vamos olhar nos quadros seguintes para ficar mais fácil? Bom, aqui, das regras do jogo, a única coisa que eu vou falar para vocês olhar é no quadro branco, aonde tem as trocas ali, ó. Então, olha lá, 2 peças brancas, troque por uma amarela e assim por diante, como eu falei aqui para vocês.
Depois, por curiosidade, vocês podem ler as regras do jogo aí, tá? Eu não vou ler agora porque nós não vamos jogar. O importante é que vocês saibam as trocas que tem para fazer. A atividade 1, como eu disse para vocês, nós não vamos fazer. Por quê? Porque depende do jogo. Então, eu preciso ter os meus colegas lá para poder jogar e aí sim a gente classificar aqui a jogada de cada um. Tá legal? Então, esta atividade, sem os colegas e sem o jogo, não tem como a gente fazer. Eu coloquei uma atenção para vocês aqui nesse quadro. E sabe por quê? Esse quadro, ele está trazendo para mim a quantidade dos agrupamentos de peças brancas. E isso você vai precisar para a atividade que vem a seguir. Então, deixa o seu material aberto, como está o meu aqui, ó. Abra o seu caderno dessa forma, para que você possa fazer a atividade olhando nesse quadro aí. Então, o que nós temos aqui nesse quadro? Nós temos a quantidade de peças brancas. Então, para eu ter uma peça azul, olha quantas vezes eu troquei as outras peças para chegar até ela, tá? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 vezes multiplicando o número 2. Eu não posso multiplicar 5 vezes 2, tá? Eu tenho que ir fazendo as multiplicações direitinho, passo a passo. Vamos lá, então, para o resolver problema. Esse aqui você pode fazer junto comigo. Vamos fazer junto? Então, vamos lá. Complete os espaços de acordo com as regras do jogo nunca 2. Se necessário, utilize o material de base 2. Por que eu quero que vocês façam comigo? Porque em casa vocês não têm esse material de base 2. Então, vamos fazer juntos? Olha lá, uma peça amarela. Quantas peças brancas eu falei para você que eu tinha? 2 peças. O próximo, uma peça vermelha. Quantas peças amarelas eu tenho? 2 peças amarelas. E 2 peças amarelas significa 2 vezes 2 peças brancas. Uma peça rosa. Quantas peças vermelhas? 2. E 2 peças vermelhas tem 2 vezes 2 peças amarelas, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 peças brancas. Uma peça verde é igual a 2 peças rosas, que por sua vez é igual a 2 vezes 2 peças vermelhas, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 peças amarelas, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 peças brancas. Uma peça azul, que é a maior, ela é igual a 2 peças verdes, que por sua vez é igual a 2 vezes 2 peças rosas, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 peças vermelhas, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 peças amarelas, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 peças brancas. Fazendo o exercício não é bem fácil? É bem facinho, né? Vamos lá agora ao próximo exercício. Esse daqui também é interessante que vocês olhem aquele quadro lá para que a gente faça as quantidades, tá? Então vamos lá. Observe o quadro com o registro de uma rodada do jogo Nunca 2. Aqui o jogo aconteceu entre essas crianças aí, ó, o Miguel, a Tainá, a Maria e o Caio. Eles fizeram a jogada e terminou o jogo desse jeito. Vamos responder então as questões. Quantas peças brancas o vencedor conseguiu para obter a pontuação total no jogo? Pessoal, quem ganha o jogo é quem chega na peça azul primeiro. Então, a única criança que chegou aí à peça azul é a Maria, tá? Então, a Maria... Já coloca ali na resposta no A, Maria, tá bom? Olha lá a Maria, quantas peças ela fez branca ali na azul. Eu não falei que eu tenho que multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? Então, vamos fazer a conta comigo. 5 vezes, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 peças brancas. Mas ela fez só essa? Não, ela também fez na vermelha. E a vermelha, eu tenho 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. E ela também fez uma branca sozinha. Então, vamos lá. 32 mais 4, 36. 36 mais 1,
37 peças brancas. Para Maria chegar lá na azul, ela teve que ter 37 peças brancas. B. Quantas peças brancas o Miguel teve? Olha lá o Miguel. No Miguel, eu não coloquei as quantidades ali, mas você pode fazer sozinho. Então, lá na peça verde, quantas peças ele tem para chegar na peça verde? 16. 16 peças, mais 8 da cor de rosa, 24. 24 mais 4 da vermelha, 28 e mais uma sozinha, 29. E a pergunta, quantas peças brancas o Miguel pegou a menos que a Maria? E ele não quer saber só as peças do Miguel. Então, o que eu tenho que fazer? 37 são as da Maria, 29 é do Miguel, a diferença entre eles 8 peças. Coloque essas quantidades todas aí no seu quadro, tá legal? Para ficar mais fácil. Escreva a pontuação do jogo obtida por Tainá, com o registro dos agrupamentos na base 2. É só copiar o que está no da Tainá. Olha lá na Tainá, que número a Tainá tem? 1, 1, 1, 0, 0. É o que você vai pôr aqui, ó. 1, 1, 1, 0, 0. E eu tenho que ler desta forma porque eu estou pedindo na base 2. Caio fez quantos agrupamentos de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 na sua pontuação? 2 vezes 2, se você olhar lá no quadro anterior que eu falei para você, é a peça verde. Quantas ele fez na peça verde? Uma, né? É só colocar aqui, ó, uma. Próximo. Esse é o mais gostoso. É o mais gostoso para que a gente entenda o sistema de numeração binária. Então, vamos lá. Nós vamos completar o quadro agora de acordo com os agrupamentos que eu vou fazer na peça. Então, o primeiro desenho que tem ali, eu tenho uma bolinha, certo? Eu posso agrupar ela, igual eu mostrei o exemplo lá no começo da nossa matéria? Não posso. Então, eu vou colocar o número 1 ali, ó, no grupo de uma peça sozinha. E como é que eu faço a leitura na base 2 desse número? 1, certo? No segundo, eu tenho 2 bolinhas. Posso agrupar? Posso. Eu posso pôr, então, um número no mesmo lugar que eu coloquei anterior? Não, porque eu fiz um agrupamento de 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, grupo de 2. Sobrou bolinha sozinha? Não. Então, número 0. E como é que eu faço a leitura na base 2? 1, 0. E não é 10. É 1, 0. No próximo, eu tenho 3 bolinhas. Eu já mostrei o agrupamento de 3 bolinhas. Eu vou ter um agrupamento de 2 bolinhas e uma vai ficar sozinha. Então, vamos lá. Eu tenho no grupo de 2 uma bolinha? Um grupo? Tenho. Tenho uma bolinha sozinha? Tenho. Como é que fica a leitura na base 2? 1 e 1. Isso nós vimos lá no comecinho. Próximo. Olha que legal. Agora eu posso agrupar esta e posso agrupar esta. Só que com esse agrupamento, eu também não posso fazer outro grupo maior? Agora eu posso fazer um grupo de 2 grupinhos. Então, ali muda o lugar de eu colocar a numeração. Eu vou para o grupo de 2 vezes 2. Eu tenho 2 grupos de 2 bolinhas. Sobrou um grupo de 2 sozinho? Não, ponho 0. Sobrou uma bolinha sozinha? Não, ponho outro 0. Leitura na base 2, 1, 0, 0. Legal, né? Agora vocês vão fazer sozinhos esses aqui. No meio aí do seu exercício tem um já feito pelo material. Olha lá, ele fez uma bolinha sozinha, um grupinho e um grupão. Então ficou 1, 1, 1. Todas as vezes que sobra uma delas sozinha, eu ponho o número 1. Quando não sobra daquele grupo, o dígito é o 0. Tá legal? Esse aqui vocês vão fazer sozinhos agora. E vocês vão gostar. Vamos lá para o próximo exercício. No sistema de numeração decimal, qual o número representado pelo binário 1, 1, 1? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês para não esquecer. O número que ele quer é 1, 1, 1, 1, 1, 1. 4, 1. Eu falei um 1 a menos ali, né? Como é que eu faço esse exercício? Para fazer esse exercício, eu tenho que entender o binário. Esse daqui não representa que sobrou uma bolinha sozinha?
Então, eu tenho que fazer uma bolinha sozinha aqui. Este daqui, não sobrou um grupinho com duas bolinhas? Este daqui, não sobrou um grupo de 2 vezes 2 bolinhas? Então, ó. Sobrou um grupo de 2 vezes 2 bolinhas? E neste daqui vai sobrar um grupão. Então, 2 bolinhas. E 2 grupões, eu faço um grupo maior ainda. Certo? Para fazer o exercício, você tem que fazer esse passo a passo, senão você não consegue a quantidade. Vamos contar agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bolinhas. Então, lá na resposta, você vai no número 15. E o próximo agora? O próximo é o passo contrário a isso que eu fiz agora. Ali nós temos a quantidade, mas eu não tenho como ele é no sistema binário. Então, vou fazer o quê? É o número 20 que eu quero, não é? Eu vou fazer 20 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou fazer os agrupamentos. Então, vamos lá. Primeiro agrupamento que eu tenho que fazer, de 2 em 2. Depois que eu fiz o agrupamento de 2 em 2, eu vou fazer o agrupamento agora de 2 grupinhos desse. Então, vou fazer um grupinho, outro grupinho, outro grupinho, outro grupinho, outro grupinho. Se eu já tenho pequenos grupos de 2 vezes 2, agora eu tenho que fazer do grupão. Então, vamos lá. Um grupão, outro grupão e sobra um. Então, vamos lá para o número que eu tenho que fazer. Opa, faltou um. Ainda tem 2 grupão aqui? Posso fazer um grupo maior ainda com ele, ó. Mais um grupão. Então, eu tenho esse grupo enorme aqui. Número 1 para ele. Um grupão, desse grupãozão aqui, ó, com todas essas pecinhas. Sobrou alguma dessa de 4 conjuntinhos aqui? Não. Certo? Sobrou uma com 2 conjuntinhos? Sobrou, ó. Sobrou uma com 2 pecinhas só? Não. Sobrou uma bolinha sozinha? Não. Então, vamos lá para o exercício agora. O número 20 é representado, da numeração decimal, é representado por 1, 0, 1, 0, 0, certo? Não é difícil se você fizer o passo a passo, mas a gente não pode ter preguiça de fazer matemática, tá bom? Esse aqui, nós temos alternativas. Quando vocês fazem uma prova, acontece isso, de vir alternativas, 1, 2 e 3, e depois embaixo, a 1, a 2 está certo. Não tem jeito da gente saber se não marcar as que estão certas. Então, vamos fazer a leitura e ir marcando o correto? No sistema de numeração decimal, os agrupamentos são de 10 em 10. Tá certo isso? Tá certo. No sistema de numeração binário, de 2 em 2. Tá certo, toda ela. Então, bota lá uma carinha ou põe um certinho. 102 pode ser o número do sistema binário? Será, gente? Eu falei que só pode usar o 0 e 1? Então, não. 111 pode ser a representação de um número do sistema binário ou do sistema decimal? Sim, pode. Agora, ficou fácil assinalar a resposta? Fica muito mais fácil dessa forma. Então, a 1 está certa, a 2 está errada, a 3 está certa? Somente a 1 e a 3 são corretas. Vamos para o próximo. Desafio. Olha, eu não vou fazer esse desafio com vocês, mas eu vou dar umas dicas. Dá uma observada no desenho e olha o que tem de comum entre o primeiro e o segundo.
Olha o número que tem nos pés das crianças aí e o número que tem na cabeça. Qual a equivalência desses dois desenhos? Tenta aí, faz umas continhas. O que no primeiro os pés têm a ver em relação ao que está na cabeça dele? E no segundo, os números são diferentes, mas a relação é a mesma, o que tem no pé e o que tem na cabeça. Dessa forma, você vai olhar o terceiro desenho, ver os pés dele e ver que número que você vai colocar aí na cabeça que está faltando, tá bom? Não vou fazer essa, não. Hora da tarefa. Vamos lá? Aqui tem um jogo de nunca dois, igualzinho que nós fizemos juntos agora, e você vai completar aí para mim. Então, o que ele pede? Na letra A, preencha na última coluna a classificação dos jogadores. Você vai colocar aí para mim quem foi o primeiro, quem foi o segundo, o terceiro. Pode ser que tenha empate, tá? Não tem problema. Na B, escreva, usando os agrupamentos da base 2, o número de pontos obtidos por Aline, na base 2. Então, é só olhar ali e repetir. Lembra que nós fizemos no outro? Outra coisa, não tem linha para você fazer aqui. Faça esse exercício no caderno, as respostas, tá bom? Exercício 2. Registre no quadro o resultado obtido pelo vencedor do jogo e, em seguida, responda a questão. Quem é que foi o vencedor do jogo? Você vai olhar lá quem chegou no azul e vai repetir aqui. E responda para mim, quantas peças brancas o vencedor conseguiu durante o jogo? Se você colocar lá os números de pontos já obtidos, é só fazer a multiplicação que você vai saber quantos pontos, tá bom? O exercício 3, represente numericamente, usando o sistema binário, a quantidade de bolinha. Então, o que você tem que fazer primeiro? Circular de par em par, como eu fiz no exercício aqui. Você vai circular grupinhos, depois circula o grupo maior, se der, circula um grupo maior ainda, e aí você vai colocar os números da quantidade de grupos que tem. 4. Que quantidade o número binário 10000 representa no sistema de numeração decimal? Lembra o que eu falei para vocês no exercício anterior? Se não sobrou, se não tem bolinha sozinha, é número 0. Então, eu já sei que não tem uma bolinha sozinha. E assim por diante. Essa é a dica para os exercícios aí da tarefa. Acabamos a nossa aula de hoje. Bom, nós vimos então o sistema de numeração binário, as explicações. Se você não entendeu muito bem, antes de ligar para o seu professor, veja essa aula gravada, volta ela mais vezes, veja a explicação que eu dei. Se mesmo assim você não entendeu, entre nos canais de contato com o professor e peça uma orientação para os exercícios, tá legal? Vimos então a explicação, fizemos os exercícios juntos e sobrou para você fazer agora a tarefa em casa, tá? Não deixe de tirar dúvida, e essa é a parte mais importante. Bom, terminamos a nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima aula com a unidade 11. Um beijo e até lá!